Amós capítulo 4. Olha o que diz o texto. Para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui, igreja. Amós foi um profeta que ele foi contemporâneo a Oséias e contemporâneo a Miqueias. Ele profetizou no reino do norte. Ele era um homem simples, um pastor, um plantador de sicômoro, e ele foi tirado das terras dele para poder profetizar ao povo de Deus, mais especificamente as tribos do norte. Amém? Jeroboão II era o rei deste tempo aqui. E o que acontece? O povo estava vivendo em uma época de prosperidade. As coisas estavam fluindo bem. Só que essa prosperidade estava vindo de uma maneira ilícita. Ela vinha de uma forma que não agradava a Deus, né? Não vinha da forma correta. E o povo estava vivendo meio de qualquer maneira, porque estava tudo dando certo, tudo indo bem. Então, glória a Deus por isso. O povo via na igreja, e até 2 tempos, vocês vão ver aqui, era uma maravilha, cultuava aqui, cultuava ali, e ia achando que estava tudo bem com Deus. Aí Deus enviou o profeta para falar para eles: ó, parece que está tudo bem, mas não está não. E ainda para piorar, igreja, o povo, eles tinham uma dura serviço, eles eram rebeldes e teimosos, eles não se voltavam para Deus, nem quando as coisas apertavam. Amém? Vamos lá. Capítulo 4 diz assim, ó: ouve, pois, essa advertência, novilhas de Bazã, que estais no monte de Samaria, e que continuas a oprimir os pobres. Esmagai os necessitados e ordenais aos senhores dele, trazei bebidas, alegremos-nos. Igreja, aqui o que acontecia? Às vezes eu falo que o pessoal, né, que passa um pouco do rock, um monstrinho, não sei o quê. Essa linguagem já existe há muito tempo. Ele está chamando aqui as mulheres, em algumas traduções, de vacas de Bazã, né? Então, aqui na minha tradução fala novilhas de Bazã. O que é isso? Pra vocês entenderem. Tinha um local, chamava Bazã, beirando o rio, e ele era, beirando o Jordão ali, e ele era uma planície muito bonita, com grama muito boa, e ali era criado um gado nobre, né? Só novilhas nobres para o abate. Então, elas eram luxuosas, elas eram criadas ali com todo o requinte, as vacas Nutella, não fosse assim, né? Era muito bem criada ali naquele local. E aí, quando eles queriam usar essa figura de linguagem, eles falavam que as pessoas estavam muito cheias de pomposidade, eles usavam esse termo vaca de Bazã. Por isso o profeta está usando aqui esse termo vaca de Bazã. Amém? E olha que interessante. Ouvi, pois, essa advertência, ó ovelhas ou vacas de Bazã, que continua a oprimir os pobres, esmagar os necessitados, e ordenais aos senhores dele, trazer bebidas e alegremos. O que acontecia? O povo estava sendo oprimido. Os senhores, os donos das terras, estavam escravizando o seu próprio povo para poder ali manter os seus bens, manter, na verdade, a sua vida de ostentação, né? A gente vê que isso aqui aconteceu basicamente para a gente entender. Salomão tinha um reinado muito próximo, todo mundo sabe, sim ou não? Sim. E um reinado de ostentação, né? Ele tinha 1000 cavalos, não sei o quê. E tudo isso é custeado com o quê? Com dinheiro. Não tem ninguém rico, não tem dinheiro. Então, se Salomão era rico, é porque dinheiro. E de onde saiu o dinheiro? Do povo. Rei trabalha, rei vive de imposto, né? Então, os impostos eram altíssimos. Quando o filho dele assumiu, o que eles falam para o filho dele? Diminui um pouco os impostos, diminui a pressão em cima do povo e nós seremos contigo. O que o filho dele falou? E se meu pai fez isso, eu vou ser muito mais duro ainda. Foi quando separou o reinado, separou o reino, 10 tribos foram para o norte e 2 ficaram no sul. Então por isso que deu esse problema aqui. E aí, como eles estavam acostumados a viver com nessa ostentação, vou chamar de ostentação para mais fácil para gente entender, o povo era fustigado, porque eles tinham que trabalhar e cada vez mais explorar. Então você vê que essa questão de exploração não é de hoje, né? A gente vê aí que em certos setores públicos que vivem às custas do povo, há uma ostentação enorme e o povo passando fome. Isso continua até nos dias de hoje,
proporções diferentes, mas continua até os dias de hoje. Então, você vê que nesse caso aqui, eles estavam sendo humilhados, estavam sendo fustigados, oprimidos, e as mulheres falavam o que para o marido? Vai lá, oprime mais, a gente quer beber, vamos tomar mais um pouquinho, traz bebidas para nós e vamos nos alegrar. Fustiga o povo e traz para nós para a gente se alegrar. Mais ou menos o que acontece nos dias de hoje também, né? Às vezes a pessoa é oprimida a ficar financiando a ostentação de pessoas que não gostam de trabalhar, né? Continua no capítulo, versículo 2 e diz assim, ó meu Senhor, juro pela sua santidade, eis que virão dias em que levarão cativos com ganchos, e os últimos de volta com meio de anzóis. Olha o que está dizendo aqui, ó. Vocês vão continuar fazendo isso, vai chegar o dia em que virão, está falando o povo da Síria, eles virão aqui, e a Síria tinha um modo operando o seguinte: eles chegavam no lugar, primeiro que eles faziam, matavam os homens, tudo decapitavam e amontoavam as cabeças na entrada. E as mulheres e os prisioneiros enfiavam gancho e traziam que nem peixe. Tipo um gancho assim, como fosse um anzol, sabe? Enfiava aqui e trazia para fora que nem peixe. E ele está dizendo, se vocês continuarem assim, dessa forma, é isso que vai acontecer a vocês. Continua o versículo 3 e diz assim, ó. Versículo 3, não, pulou a página aqui, gente. Olha o versículo 3. É o 3 mesmo, né? Pulou a página. Continua o versículo 3. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, a montanha de opressão, garante Yahvé. Ou seja, virá a mão pesada do Senhor contra este povo, se não se alinharem, se não se renderem, se não converterem a Deus. Igreja, eu já expliquei muitas vezes sobre conversão, mas eu vou explicar mais uma só. Sempre eu falo o seguinte: conversão é o que? A gente está indo para o lado errado, e aí a gente converte e vem para o lado correto. Só que eu vou explicar melhor. Qualquer direção que você esteja, que não seja a direção de Deus, você está indo para o lado errado. O que às vezes acontece? A pessoa está numa religião, e ela se converte e vai para outra religião. Está andando errado de qualquer jeito. Saiu do lugar, foi para outro lugar. Está andando errado de qualquer jeito. O que Deus precisa, ou o que Deus fala a respeito de conversão, é sair de qualquer direção e vir para a direção de Deus. É isso que Deus fala de conversão, de mudança de direção. Amém? Continua, e olha o que ele fala no versículo 4: Vinde a Betel, entregai-vos ao pecado, ide a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões, apresentai o vosso sacrifício, cada um a cada manhã, e vossos dízimos de 3 em 3 dias, queimai como fermentado com oferta de gratidão, e proclamai toda parte as vossas ofertas voluntárias, anunciai-vos, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. Para a gente entender aqui, igreja, olha só, o que é Betel e o que é Gilgal. Jeroboão II, o que ele fez? Na verdade, o pai dele, Jeroboão I, o que ele fez? Como dividiu as tribos, né, o templo de adoração ficava em Jerusalém, e o templo ficou no reino do sul. Como onde ele ficou não tinha nenhum templo de adoração, ele falou o seguinte: se eles, o povo daqui, está comigo, o rei do norte, ficar indo lá em Jerusalém adorar, daqui a pouco eles vão se converter para lá, vão me matar e eu vou perder meu reinado. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer eles para cá. E aí ele fez então 2 templos, um em Betel e um em Gilgal. E o que ele colocou? Não tinha a arca da aliança para ele colocar lá. O que ele colocou nesses templos? 2 bezerros de ouro. Então o povo ia adorar a Deus. A intenção era adorar a Deus, mas na verdade o que tinha lá era um outro Deus. Basicamente, igreja, é o que as pessoas fazem nos dias de hoje. Elas vão para a igreja adorar ao Deus que elas querem, mas o culto a Deus é o culto conforme a palavra de Deus exige. Qualquer outro tipo de culto que não seja baseado na palavra é o que eu quero, e o que eu quero não importa para Deus. E aqui o texto é bem claro, ele diz o seguinte: eles iam muito, ó, 20, continua, vai a Betel, entregar-nos ao pecado. Eles iam no templo, mas quanto mais eles iam no templo,
mais eles pecavam. Eles iam para a igreja, mas quanto mais eles iam para a igreja, mais eles pecavam. Porque Deus, igreja, Ele não está procurando cultos maravilhosos, Ele está procurando pessoas que cultuam. É diferente. Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Vocês estão entendendo? Então não adianta o culto ser muito bonito, muito organizado e as pessoas entregam ao pecado. Deus não quer saber desse tipo de culto. Deus quer pessoas que cultuem com a própria vida, não com cerimonial. E eles aqui estavam com cerimonial extraordinário. Eles dizimavam quantas vezes? 3 por semana. Muito dízimo, né? Eles faziam festas, holocaustos, culto da... tudo quanto é coisa, né? Vamos estender aqui, mas culto era o que não faltava. Culto disso, culto daquilo, reuniões, congressos, celebrações. Era uma maravilha. Qual que era a coisa ruim disso tudo? Eles estavam adorando a um bezerro e nem percebiam, igreja, nem percebiam. Olha que terrível isso aqui. O texto continua e diz assim, ó: ide, multiplicai as vossas transgressões. Quanto mais eles iam para o templo, mais se multiplicava o pecado, mais eles se afastavam de Deus. E olha que coisa terrível: apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã. Todo dia, igreja, eles tinham um ritual, eles iam lá e sacrificavam. Então a religiosidade deles estava em dia, ninguém faltava, estava uma maravilha, eles gostavam. E olha só que interessante, nossa, é fantástico isso aqui. Continua, diz assim, ó: apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Não é nem 3 vezes por semana, de 3 em 3 dias eles dizimavam. O mês de 30 dias era 10 vezes no mês que eles dizimavam. Olha que maravilha. Queima pão fermentado, de oferta de gratidão. Então eles faziam culto de ações de graça, culto de gratidão. Era uma maravilha. Culto disso, culto daquilo lá. E proclamar em toda parte ofertas voluntárias. E ainda davam oferta, eles eram generosos, ofertavam. Só que o que eles faziam? Ofertavam e anunciavam. Se fosse vocês de hoje, eles iam fazer oferta e filmar. Estavam fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eles ofertavam. Por quê, igreja? Continua. Proclamai em toda parte as vossas ofertas voluntárias e anunciai-as, pois tende prazer nisso. O que o profeta está dizendo? Eles iam cultuar a Deus, eles iam para o templo, eles iam por quê? Não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, mas porque eles tinham prazer nisso. E por que eles tinham prazer nisso? Porque eles faziam do jeito que eles queriam. É bem simples. Você vai na igreja hoje, aí tem que ter seu louvor no escuro, aí está de dia, 10 horas da manhã o culto, tem que estar tudo pregado na parede, tudo preto, não pode ter uma iluminação, uma fumaça saindo do altar e um jogo de luz. Por quê? Porque a gente gosta que seja assim. E a vida está igualzinho o culto, escura, tenebrosa, não mudou nada, não tem conversão. Não tem conversão, não tem mudança, não tem transformação, não tem obediência, não tem nada. Teimosia, renitente, dura serviço. Versículo 6: foi exatamente por isso que vos deixei mentes limpas, isto é, sem alimento nas vossas cidades, total falta de pão em toda parte, contudo vós ainda não convertestes a mim. Condena Yahvé. O que Yahvé está falando? Estava vivendo essa bagunça toda, estava vivendo desse jeito. Era a causa. Qual que era a causa? Cultos de qualquer maneira, vida de qualquer maneira com Deus, opressão aos pobres, isso é a causa. Consequência. Aí o que acontece, igreja? Acaba o que aconteceu? Na forma que eles estavam vivendo aqui, Deus foi então fazendo o que? Foi punindo. Juízo de Deus. Presta atenção. Juízo de Deus, igreja, não é algo ruim. Não é algo ruim. Deus está falando para eles o seguinte: eu estou deixando vocês passar fome para vocês se converterem. E mesmo assim vocês não se converteram. Versículo 7. Também fui eu. Deus está falando, não foi o inimigo não. Não foi Satanás, não foi o opressor não. Também fui eu quem retive a chuva
quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. O que ele quer dizer? A hora que o fruto ia, ele não pôs chuva, não cresceu, definhou, não teve colheita. Continua, diz assim, ó: mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva e outra nada teve e secou. O que Deus está dizendo? Eu mandei fome, eu mandei seca, e olha o que está dizendo aqui, igreja. Mandei fome, mandei seca. Versículo 8: o povo de 2 ou 3 cidades vagava andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, não tinha água, mas não conseguia matar a sede. E ainda assim vós não refletiste e nem se voltaste para mim, reclama o Senhor. Em algumas traduções a palavra vai dizer sempre não se convertestes. Na King James aqui ele vai oscilar entre não voltaste para mim e não se converteste, que é a mesma coisa. Amém? Só com uma diferença. Olha só que eu acho interessante: não refletiu. Então as coisas estão acontecendo, uma coisa ruim atrás da outra, e a pessoa não para refletir. Por quê, igreja? Dura serviço, desobediência, teimosia. A gente precisa de teimosia, igreja. A teimosia ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Quando a teimosia é boa? Quando Neemias sai para construir o muro, para reconstruir o muro, e eles falam: Neemias, você não vai conseguir. Você está achando que você vai fazer o quê? Você vai construir um dia e no outro você vai derrubar. Esse pouco dia você não tem dinheiro. Todo mundo contra, tudo contra o Neemias construir o muro. E Neemias teimoso, uma arma numa mão, mulher e pedreiro na outra, teimosia. Mas por quê? Porque estava seguindo uma direção de Deus. A gente já faz o contrário, a gente teima, mas é contra Deus. É Deus dando uma direção, é a gente quer fazer outra. Então, o que o profeta falou? Continua, vai no culto, vai a Betel, vai a Gilgal, continua e se arrebenta. É isso que está dizendo. E nós estamos sendo arrebentados. Parte da igreja está vivendo bênção, e parte da igreja está comendo pão de água amassou. Você acha que você não está vendo isso? Por que isso está acontecendo? Porque parte está teimando em obedecer a Deus, e parte está teimando em não obedecer a Deus. E aí Deus começa a fazer o quê? Traz escassez, traz doença, traz severidade, vai trazendo coisas ruins. Para quê? Para que a gente se arrependa e volte. Mas aí é tão dura a serviço, a teimosia é tanta que não para nem para refletir. Aí está acontecendo coisa ruim. Satanás está me perseguindo, está nada, rapaz. Você está no colo dele, ele está te dando chupeta para você dormir. Quando você está dormindo lá no colo de Satanás, Satanás não está te perseguindo, não. Quem está te oprimindo é Deus tentando fazer você acordar. Aí você falou: acorda, rapaz, volta para mim. Você está vivendo na lama, aí você está vivendo no fundo do poço. Acorda, e a gente está de jeito? Tampando. É o Satanás que está na minha vida. Satanás que está na sua vida, você está no inferno, rapaz. Presta atenção nisso. O diabo, ele é derrotado. Deus está dizendo claramente: foi eu quem fiz, e ele vai continuar. Versículo 9: muitas vezes repreendi os vossos jardins. Quem que repreendeu? Deus. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugem. Deus está falando: eu estou enviando a praga, eu estou enviando a ferrugem, eu estou enviando a desgraça sobre vós. Sou eu. A falta de graça é a desgraça. E eu vou falar outra coisa para você. Sabe por que esse povo não se converte? Sabe por que não se converte? O mundo fala um negócio, uma coisa interessante para nós. O mundo tem um ditado assim. Então vocês repetem comigo: se não vem por amor, vem pela. É mentira. É mentira. Está sofrendo, está sendo fustigado, mas eles não vêm. Tem gente que vai até o final e vai morrer na desgraça. Sabe por quê? Sabe o que nos salva? Sabe o que nos traz para Jesus? Não é a dor, é a graça. A graça nos traz para Jesus. Porque quando a gente vai achando que é a dor, a gente sofre o tempo todo, permanece o tempo todo, dias de sofrimento, cada dia pior. Já estou com fome, gente. Está dizendo aqui o texto: fome, nem desliga.
come nada. Então, dentes limpos, está com fome. Tem gente que está assim, com os dentes limpinhos, comendo, sujando o mundo muito com arroz. E agora nem fruta temporal não tem gente passa dificuldade. Por quê? Teimosia. Então está lá, dentes limpos. Aí está dizendo o seguinte: seca, nem água para beber tem. Aí está dizendo o seguinte: as hortaliças estão com praga. Ai meu Deus, nada está dando certo. Aí Deus fala: eu sei, é eu que estou fazendo isso. Meu Deus. Só que não está o quê? Repetindo. Aí a gente chega e fala: Senhor, abençoe isso aqui, Senhor, Senhor. Você fala: rapaz, você está ficando louco. Para refletir. Sou eu que estou fazendo isso. Você se voltar para mim. Você está caminhando a passos lá para o inferno. Se converte e volta. É isso que Deus está. Porque se a gente continuar aqui, ó, esse povo aqui que gente estava vivendo bem, tudo tranquilo, caminhando a passos lá para o inferno, adorando o bezerro, achando que está adorando a Deus, fazendo cultos da forma que eles gostam. É assim, não é? Eu vou cultuar a Deus pelo funk gospel, vai assim para o outro lado. Agora vamos para festa junina gospel. Faltando um pouco um rodeio gospel, o pessoal fica faltando. Esse eu ainda não vi, mas falta um pouquinho para ter. Tudo gospel, por quê? Do jeito que a gente vamos adorar a Deus do nosso jeito. E os jovens, rapaz, jovem adora a Deus do mesmo jeito que velho. Adoração é adoração. Entrega é entrega, conversão é conversão. Aleluia. Simples. Não, o jovem não precisa de nada, o jovem precisa de Deus. Aleluia. É isso que precisa, Deus na vida deles. Assim como o velho precisa, assim como o intermediário precisa, todo mundo precisa de Deus. Agora nós vamos ter um tipo de culto para cada pessoa. Cuidado, vai cultuar assim no inferno daqui a pouco. Aqui tem muitas aulas, lá no inferno tem separado, aula do nada a ver, né? Quinto dos infernos, meio dos infernos, tudo lá, separadinho. Agora com Deus é uma mesa só. Não tem a mesa kids, a mesa senior, a mesa não sei o que, não. É uma mesa só para todo mundo. Amém? Vamos continuar, igreja? Olha que bênção, né? Aí continua o texto. E olha só. Versículo 10. Não, vamos terminar o versículo 9, porque nós não terminamos. Versículo 9. Hortaliças, vinhas, ferrugens, eu que enviei os gafanhotos que devoraram as vossas figueiras e oliveiras. Ou seja, o que a praga não exterminou, os gafanhotos exterminaram. Estava ruim. Mas aí o Senhor diz assim, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma o Senhor. Então não adianta eu falar que eu me converti. Eu estou convertido. Nas igrejas eu não posso falar isso. Tem que falar: gente, vamos precisar converter. Não, fica todo mundo bravo. Sabe quem está falando que eles não converteram? É Deus que está falando. Reclama com ele. O que eles vão? Mas não, Deus, você está falando que eu converti, eu sei da minha conversão. Então fala isso para Deus. Reclama com ele. Continua o texto, igreja. Já vamos finalizar isso aqui. Pensa. Versículo 10. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Que praga que ele mandou para o Egito, igreja? Doenças. Então o povo fica doente, muitas vezes não entende porque fica doente. A doença é danada, o povo está morrendo, é porque teimosia, não se converte para Deus, por isso que está morrendo, por isso que fica doente. É normal ficar doente? Mas tem que vive doente, pode ser um doente de pessoa. É o crente Zé Meningite, né? Todo mundo conhece Zé Meningite, já teve bronquite, leptospirose, câncer, sarampo, catapora, varíola, rubéola e artrite. Tem quinite, tem tudo. Crente é o crente Zé Meningite, tem tudo. Sai uma doença, cai na outra. Por quê? Deus está dizendo: eu é que estou colocando essas doenças. Meu Deus! Aí eu falo: Senhor, vamos orar agora para os enfermos. Vamos. Por que está enfermo? Por que está enfermo? Está refletido? Estão refletindo? Vamos orar para os enfermos. Ótimo, bom. Qual que é a causa da enfermidade? Porque a enfermidade é a consequência. Qual que é a causa? Vamos analisar? Não, pastor, mas não é bem assim. Tem, por exemplo, eu preguei aqui, né? Afirmei que os nossos problemas, nossas questões, é tudo do pecado. Não, mas tem exemplo na Bíblia de pessoa que não pecou e veio coisa por cima dele. Tem. Qual exemplo? Jó. O único. Então, ou você é Jó, ou você é todo o resto. Agora, se você for Jó, aí você não já está aqui. Né? Porque já está orando com Deus, é uma maravilha. Então, se você não for Jó, você está se enquadrando com o restante da Bíblia todinha. O único exemplo que tinha lá, que aconteceu algo de ruim, né, foi Jó. Por quê? Olha como é que estava Jó. Satanás está lá passeando pela reunião lá do Senhor. O Senhor falou: Satanás, o que você está fazendo aí? Eu
Está aqui, eu vim devagar na terra, está vagando na terra, andando lá na terra. Ah, Deus, você viu meu servo Jó? Como temente a Deus, íntegro, puro, reto, um exemplo, você viu ele? Será que se Satanás der uma voltinha na terra, ele vai encontrar outro Jó aqui? Eu não sou o Jó, você bem claro nisso, eu não sou. Primeiro Deus vai falar assim, ele tem pecado muito, se não fosse a sua graça, Satanás vai falar, se não fosse a sua graça, ele acaba o meu braço. Assim, ele vai falar para me apontar. Mas agora aqui tem muito anjo, muito, né? Povo de Deus, uma maravilha, tudo aqui, uma bênção. Versículo 11. Ah não, versículo 10 ainda, né? Mandei as pragas, que são as doenças, matei os vossos jovens a fio da espada, permiti que os vossos cavalos fossem sequestrados. O que é isso aqui, igreja? Cavalo sequestrado. Prejuízo, golpes, ações que nos atrapalham, prejuízo. Então, cavalos, quanto que cavalo custa? Dinheiro. Cavalo sequestrado é cavalo roubado, ou seja, prejuízo. Deus está permitindo você tomar prejuízo para ver se você se enxerga. Será que é isso, pastor? Vamos capaz de não ter isso, gente. Vamos terminar não. Aqui, ó. Seus cavalos fossem sequestrados, fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantia de cadáveres largados nas ruas dos vossos acampamentos. E mesmo assim, olha só o que Deus está falando: roubaram os cavalos, mataram as pessoas, sanguinário, um banho de sangue, tudo quanto é desgraça está acontecendo. E a palavra diz: mas mesmo assim não refletis, nem se voltasse para mim. Não refletir e nem se converter. Olha só o que é a pessoa teimosa. Olha só o que é a pessoa renitente. Olha só o que a pessoa está em Provérbios capítulo 29, versículo 1, que vai para a desgraça, vai ser arruinada, mas não se curva. É isso aqui. Deus falando, Deus fazendo, Deus agindo, e a pessoa continua igualzinha, não muda. Prefere morrer na desgraça, na miséria, do que se voltar para Deus. Ela não deixa a graça alcançar a vida dela. Olha que terrível é isso. E nós não estamos falando aqui de sacrifício, não. Sacrifício eles faziam? Sim ou não? Faziam. Dizimavam? 3 vezes a cada 3 dias. Dizimavam. Sacrifício? Um atrás, todos os dias, pelo menos. Eles tinham muito mais devocional que nós. Aqui está dizendo que é como se eles acordassem às 3 da manhã e ficassem até às 5 orando, sacrificando ao Senhor. Muito mais devocional que nós. Adoravam. E ainda o texto está dizendo que eles gostavam ainda. Né? Mas mesmo assim, estavam a passos largos para o inferno. E aí Deus gosta que o povo dele vai para o inferno? O que Deus está fazendo? Está oprimindo, está fustigando, está trazendo desgraça. Para quê? Para ver se ele se... Mas mesmo assim, olha só, hein? E aqui isso tudo não se converteram. Versículo 11. Então vocês viram até agora, Deus já falou acho 4 vezes. Mesmo assim, não se converteram. É o que mais fala nesse texto, é sobre conversão. Versículo 11. Versículo 11. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades foram destruídas, ficaram como um tição retirado na fornalha, e ainda assim não se converteram. Sabe o que Deus está dizendo? Aquelas grandes cidades, formosas, bonitas, adornadas, ricas, foram reduzidas a nada, a um tição. O que é um tição? É um pedacinho de madeira queimado. Tudo aquilo foi reduzido a nada. E mesmo assim, olha só, e ainda assim não nos convertestes a mim. Gente, a gente precisa clamar, a gente precisa colocar o nosso joelho no chão, a gente precisa pedir misericórdia para Deus, porque senão a gente vai para o inferno porque está com a cabeça dura. Segura aí, cara, o projeto aqui, está funcionando isso aqui? Projeta aí, Provérbios 29, vamos ver o que está assim. Projeta aí, Provérbios 29.
Olha que desgraça que é a teimosia. Provérbio 29. Quem retesa nunca diante das repreensões, ou seja, quem não aceita as repreensões, será quebrado de repente e sem. É isso que está acontecendo com esse povo. Eles não aceitam o que Deus está fazendo com eles. Eles não aceitam a palavra de Deus. E aí o que o pessoal faz? Foge. Vai fugir para onde, igreja? Para onde nós vamos fugir de Deus? Aonde? Ô criatura, para onde você vai? Ah, vai fugir de Deus, você vai para onde? Não tem para onde, não tem como. Se eu descer as maiores profundezas do mar, Salmo diz que lá ele está. Se eu subir até o céu, lá ele está. Se eu for para a caverna, lá ele está. Todo lugar está dentro. Não tem como fugir de Deus. Então, igreja, ou a gente aceita a graça do Senhor e vive uma vida de acordo com a palavra dele, e vive uma vida de obediência conforme a gente ouviu aqui nos testemunhos. O irmão Felipe não ressaltou, mas ele disse para mim esse tempo atrás que ele estava orando às 3 da manhã, levantava para fazer oração. Ele foi bem claro aqui no texto não, no testemunho. O que ele disse? Podia eu estar fumando maconha, bebendo por aí, cometendo crime, mas eu estava aprendendo uma profissão. Ou seja, ele largou dessas porcarias, ele abandonou essas coisas que estavam acabando com a vida dele. É conversão. As drogas estavam levando ele para o inferno. O que ele fez? Se converteu. As coisas começaram a ficar ruim, começou a se converter. Olha o Carlos Eduardo, tá lá. Vamos voltar para o desenho. Carlos Eduardo, tá lá com aqueles cachorros, velho. Vamos produzir cachorro. Morreu tudo. Será que não se liga? É Deus falando, não é para mexer com isso. Mas podia insistir. Insistiu. Aí ficou sem cachorro e podia. Mas se quiser insistir mais, vai, cara. Continua. Pega agora um boxer, um pitbull, um pastor alemão. Pega um cachorro mais caro, um dog alemão, sei lá, qual que é o mais caro? Cachorro mais caro. Mastim tibetano. Mastim tibetano. Pega desse aí para ver se toma pelo menos um prejuízo de 100 mil. Continua. Pega emprestado o mastim tibetano. Pega emprestado um casalzinho, vê se morre na sua mão para poder receber o prejuízo. 1 milhão. Continua. Vamos, busca. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Sério mesmo? Sério? Ixi, sério. Não, pega um outro, porque esse aí também já é mais. Já que vai se arrebentar, pega pelo menos uns 10 milhões que vai emprestar. Então, resumindo, tem mesmo. Tem mesmo, sério. Mas resumindo, É raça rara. é Deus falando, para de ser burro. E a gente fazendo o quê? Continuando. Vai lá. Mas fulano está ganhando dinheiro com o cachorro. Tá, mas é ele, não é você. O que Deus te entregou? Uma barbearia. Barbearia ganhou? Não. Então, a pastora falou, ficou lá sábado inteirinho. Foi 12 horas cada um em pé. Só senta para comer. E se pudesse, ficaria mais. Aí ele falou, quantos atendimento? 500, né? Você contou o da Letícia? Não, é no mesmo lugar. Então tem mais de 500. Você contou os atendimentos lá da Selminha? Não, contou. Você contou os atendimentos do bazar das roupas? Então deu mais de 1000 atendimentos, só para você melhorar a sua conta. Então, presta atenção. Obediência é obediência. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Está lá, em Jerusalém, o povo árabe de um lado e o povo judeu do outro. O que eles vendem? A mesma mercadoria. Aí deu a hora de orar. O que os judeus fazem? Fecha a loja e vai orar. O que os árabes fazem? Continua com a loja aberta, vamos aproveitar. O que o povo faz? Está lá na porta dos judeus esperando abrir para comprar. Por quê, igreja? Porque a bênção está com eles. Agora quer ver os judeus se dar mal? Para de orar e deixa a loja aberta para você ver. Não entra uma mosca. Porque está em desobediência. Então a gente precisa de entender isso. Ou a gente vive bênção em obediência, ou vai viver ruína em desobediência. E presta atenção, não é Satanás quem está querendo arruinar a sua vida. É Deus te fustigando, permitindo com que você se converta e volte. Meu Deus. Amém? Vamos continuar aqui para finalizar isso aqui. Versículo 12. O versículo 11 fala assim, ó. Versículo 11 fala uma coisa interessante aqui, ó.
devastei algumas das cidades, arrasei como Sodoma e Gomorra, eis que tais cidades foram destruídas, ficaram com munição retirada da fornalha, e ainda assim não os convertesses a mim. Agora o que Deus está fazendo? Acusa o Senhor. Primeiro ele afirma, depois ele fala, agora ele já está acusando. Vamos finalizar. Versículo 12. Ora, por este motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel, e porque eu farei isto contigo, para te encontrares com Deus, ó Israel. Não estava acreditando no que eu estava falando, não, né? Estava não. Bora ler. Deus está falando, está ruim? Vai continuar. Está difícil? Vai piorar. Sabe por que eu estou fazendo isso contigo? Deus está falando aqui para Israel, não é para nós não. Sabe o que Deus está falando aqui para Israel? Continua. E vai ficar pior, cada vez pior. Por quê? Porque eu estou fazendo isso para ver se você tem um encontro comigo. Vou te afundar no poço de lama até o pescoço, talvez você olhe para cima. É isso que Deus está falando. Ou vai ficar enterrado na lama. E eu vou falar para vocês, poço de lama está bom, é uma fossa que a gente está. Enterrado na fossa. Vai esperar o quê? Mergulhar o que tem lá dentro? Ou vai ser contado para Deus? Continua, vamos finalizar isso aqui. Versículo 13. Aquele que cria e dá forma. O que Deus está dizendo? Olha só o que ele está falando com você. Você está achando que você está na altura de Deus. É o Criador. O que cria e dá forma. O que faz todas as coisas. Deus está dizendo, eu sou aquele que cria. O que ele está dizendo mais? E faz e controla os ventos. Todo o controle está nas minhas mãos, está dizendo o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Estão preocupados porque o Bolsonaro está indo para a cadeia? Estão preocupados porque isso, porque aquilo outro? Está preocupado por causa do serviço, para os Estados Unidos, para isso, para aquilo? Deus não está preocupado com o templo, não. Deus está ligado em tudo. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Se o Brasil está passando o que está passando, sabe o que é? Se voltar para Deus. Aleluia. Eu fiz uma pesquisa rápida essa manhã. Você sabe quantos CNPJs aproximadamente tem de igreja no Brasil? Mais de 100 mil CNPJs. Ou seja, 100 mil denominações diferentes. Aí eu vou falar, de dessas, deve ter o dobro que não tem CNPJ. Está faltando igreja? Tá, não, tem cultos, adorações. Está faltando o quê? Conversão. Está faltando Deus. Aleluia. Cada vez que a gente tenta fazer para Deus da nossa forma, é uma igreja mais que surge. Ah, eu não concordo com isso, então eu vou fazer algo que eu concordo para mim, daquele jeito. E a gente fica vagando de um lugar para o outro. Eu não concordo com o que esse pastor fala, então eu vou para outro lugar. Eu não concordo com isso, então eu vou para outro lugar. Fica vagando. E Deus dizendo, vaga, mas não se converte, não se volta para, não ouve a palavra, acusa o Senhor. Aí ele continua e diz aqui, ó, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos do ser humano. Igreja, não está fácil para o crente não. Deus sabe é do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ah, eu não estou pecando, não está não. Deus sabe de tudo. Dos mínimos detalhes, dos internos do nosso coração. E é por isso que o texto está dizendo aqui, muitas vezes, eu não contei, mas acho que umas 7 vezes aqui. Converta-se ao Senhor. Volte-se para mim. E a gente, igreja, está clamando. Continua, vamos finalizar. Aquele que é capaz de transformar o raiar do sol em dias de trevas. O que está dizendo isso? Ele transforma a luz em escuridão. Deus não é apenas o Criador. Deus não apenas tem o controle de tudo, mas Ele transforma. Ele pega
o viciado em droga e transforma num pai de família honrado. Ele pega uma prostituta e transforma em uma mulher da linhagem de Jesus aqui na terra. Ele transforma vidas, ele transforma lares, ele transforma circunstâncias e ele transforma tudo. Aleluia. Ele transforma a maldição em bênção. Aleluia. Juízo em graça. O que é ruim no que é bom. Águas amargas em doces. Águas insalubres ou águas salgadas em águas doces. Ele transforma vidas amargas em vidas doces. Aleluia. Ele transforma situações ruins em situações boas. Ele é um Deus que transforma. Ele pega a escória e transforma em nobreza. Aleluia. Amém? Ele pega os conceitos do mundo e reduz a nada. E pega os princípios que a gente acha que não servem para nada e multiplica tudo. É bem simples. O mundo nos ensina que quando a gente está próspero e bem, todos nos servem. A palavra de Deus ensina: aquele que quiser ser o maior, seja o que? É tudo diferente, é tudo o contrário. Amém? O mundo nos ensina: seja um miserável, goste e prospere. A palavra do Senhor nos ensina: semeia, que você vai colher. Quanto mais você semeia, mais você colhe. É assim que funciona. E às vezes a gente está cabeça dura, quer prosperar de acordo com o padrão do mundo. Ah, vou parar de comer uma pizza no final de semana. Para! Começa a comer ovo. Ah, vou parar de beber coca. Para, beber água suja. Bebe água de cipó, economiza até água da rua, bebe água de cipó. Continua, para. Ah, eu não vou comprar uma roupa, não compra nada. Compra um couro de vaca, se cobre. Vai comer gafanhoto no mato, igual o Batista. Não vive a graça, não. Seja um miserável. Não usufrui das bênçãos, não. Não quer beber um refrigerantezinho, uma coquinha, não bebe, não. Vai juntando, na hora que tiver 70 anos, você tem a coca e a diabetes junto. Aí você tem o dinheiro, tem a condição, mas você não vai beber. Não usufrui, não. É vitalidade, gente. É cronologia. Coisas de jovem quando se é jovem. Coisas de velho quando se é velho. É simples assim. Bem simples. Agora não, seja um miserável gospel, economiza a vida inteira. Faz igual o homem do celeiro, né? Ah, vou só fazer mais uma colheita. Vou só produzir mais um celeiro grande aqui. Depois eu vou descansar a vida toda. Aí alguém diz: então, ainda hoje vai vir buscar sua alma. Você vai comer, não vai descansar em nada. Fica aí, não é pipoca não. Daqui a pouco Jesus te leva, né? E você está aí sem poder beber uma coquinha, sem usufruir de nada. Eu estou brincando com vocês da Coca-Cola, que eu gosto, mas é assim que funciona, gente. A gente tem um determinado tempo para tudo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Você quer fazer uma trilha de moto, andar de cavalo, viver uma aventura, até os 30 anos, 35 anos. Passou, você já tem que ficar mais de boa, você já não tem mais a mesma vitalidade. Aí está o velho querendo jogar bola. Primeira corrida, cai e quebra o joelho. A vida inteira aleijado, para que foi jogar bola com 50 anos. Gente, faz as coisas no tempo certo. É menino, vamos jogar bola, vamos queimar pipa, vamos fazer o que tem que fazer. Ficou uma certa idade, já vai diminuindo o ritmo. Vamos se tornando homem, né? Carlos Eduardo falou isso para mim ontem, lá no exemplo aqui para tudo. Falou ontem: ô, pastor, estou acordando. Carioca falou assim: ó, o Cadu agora está me acordando 6 horas da manhã. O Cadu dormia até meio-dia, agora está acordando 6 horas da manhã. Estou virando um homem, né? Eu entendi que o homem não acorda 9, 10 horas da manhã. É isso aí. Homem acorda cedo e vai trabalhar. Aí vai fazer as coisas. Agora criança fica dormindo, não tem problema nenhum. Pode ficar homem e depois ficar velho. Aí dorme. Então tudo tem ali um momento certo de fazer na vida. Amém? A gente não pode perder isso. Continua e diz aqui, ó: o Deus que é transformador, Ele é capaz de transformar. E sabe o que o texto está dizendo aqui? É um apelo isso aqui. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi, mas eu não sei se é verídica, mas é uma história, só para ampliar a coisa. Dizem que havia um rei muito próspero, e no rei tinha um homem chamado bobo da corte. O que o bobo da corte faz?
diverte as pessoas, não é isso? Alegra o ambiente, faz palhaçada. E dizem que esse povo da corte ele era crente. E o rei não era crente. E todo mundo gostava muito desse povo da corte. Aí, quando foi uma certa vez, o rei foi dar um presente para o povo da corte. E o rei deu um presente para ele, uma varinha, um objeto de ouro. E falou assim: quando você encontrar alguém mais bobo que você dá esse presente. E o povo guardou. E os anos foram se passando. O rei ficou doente, ficou acamado. E o povo da corte foi lá conversar com ele para animar ele. E quando chegou lá, o povo da corte olhou, viu que o rei já estava nas últimas e falou assim: o senhor está preparado? Isso já está prestes a morrer. Você está preparado para ir para Deus? E o rei falou assim: não, eu não estou preparado para ir para Deus, eu tenho medo de morrer. E o povo da corte falou: toma aqui o seu presente. Encontrei alguém mais bobo que eu. Viveu isso tudo e ainda está despreparado para ir morar com Deus. Faz uma reflexão. Quem sabe você está sendo mais bobo que o bobo? Está vivendo uma vida, mas não está preparado para ir morar com Deus. Está vivendo uma vida, mas está tudo preso nesse lugar aqui, tudo preso nessa situação. Ela tem medo. Eu não sei se eu vou ser salvo. Estão preparados? Sabe o que aconteceu? E acontece muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu há uns anos atrás, aqui em São Paulo, no Porto de Congonhas. Não sei se vocês se lembram. Todo mundo pegou um avião, e o avião ia para onde? Para o Rio de Janeiro, era um Latam. Ia para o Rio de Janeiro. Uma viagem bem curtinha, se não me engano, de São Paulo a Rio de Janeiro de avião é 45 minutos. É bem rapidinho. O piloto falou com todo mundo: vamos subir agora, tal, né? Se prepara, o cinto funciona assim, ninguém deu muita bola, porque é um pouco muito rápido. O avião acelerou, chegou pela pista, foi levantar, vocês lembram? Se vocês lembram? Ele não conseguiu pegar altitude, caiu e explodiu. Morreu todo mundo. Quem estava pronto foi morar com Deus. Quem não estava pronto se perdeu. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui essa manhã? Esteja pronto. Não espere. Por quê? Você pode viver 100 anos, mas hoje pode ser seu último dia. Então, fica atento. Pode ser o seu último dia. Amém? Não a última chance. Estou referindo a última chance. Amém? E vamos finalizar aqui. Aquele que é capaz de transformar o raiar em trevas e pisar as montanhas da terra. Yahvé, o Elohim, Deus dos exércitos, esse é o meu nome. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você quiser lutar contra a minha vida inteira, você vai lutar. Mas olha contra quem você está lutando. Se você quiser resistir a vida inteira, você vai resistir. Mas olha contra quem você está resistindo. Se você quiser pagar para ver a vida inteira, você vai pagar. Mas olha contra quem você está. É isso que Deus está dizendo. Se renda, se converta. E Deus, igreja, é bom demais. A irmã Letícia, ela às vezes fica meio acanhada quando ela está aqui dando testemunho. Mas quando ela liga, a pastora, ou manda uma mensagem, a felicidade fica no entonamento de voz dela. Sabe quando a pessoa está falando e você está vendo que ela está transbordando, que ela está tão contente com aquilo que está acontecendo, que a felicidade fica na voz. E aí o testemunho deles falou que 2 meses que eles passaram a obedecer, né? Na verdade não foi 2 meses, já me obedeceram, mas que eles firmaram o taco, tem 2 meses. Vamos por que se converter por 2 meses? Né? Ah, pastor, mas demorou nesse tanto? Igreja, entendeu? Um homem de Deus, o pai do Isaac, o Abraão, né? Não, o Jacó. O Jacó, quando ele se converteu, ele já tinha 93 anos. Você lembra disso? Que estava lá no Vale do Jaboque, teve aquela luta, ele já tinha 93 anos quando ele se converteu.
que passou de Jacó para Israel. Então, às vezes a gente já com vergonha de ter 10 anos de igreja para ser convertido. Ele teve 93. Então, é normal isso aí. Você está com 20 anos de igreja, converteu ainda. Se o pai da fé, não. Se um dos heróis da fé demorou 93 anos, né? Quem somos nós? Se Jacó demorou 93 anos para se tornar Israel, por que a gente tem que chegar na igreja e ser transformado? É assim que funciona. A igreja é igualzinho lá no mundo. É igualzinho o formato. Todo mundo começa a trabalhar numa empresa. O jeito que começa? Esbagaçando. Por isso que tem o quê? 3 leis de quê? Experiência. Vida com Deus é do mesmo jeito. A pessoa chega na igreja esbagaçando. Como é que você vai saber como que ela está? 3 meses. 3 meses depois você vê como que ela está. Poucos ficam 3 meses depois na igreja. Poucos. Como está passando muito rápido, eles ficam um ano, mas depois vai embora. Por quê? Não se converteu, não mudou, não fez nada. Só empolgação inicial. Amém? Então, o que nós precisamos? Deus está dizendo aqui, ó, um monte de vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se converte a mim. Está acontecendo isso e mesmo assim não está se convertendo? Vai esperar o quê? Sou eu, aquele que domina o vento. Sou eu aquele que prescruta os pensamentos e as intenções do coração. Sou eu aquele que transforma. Sou eu o Criador. Sou eu aquele que nunca perdeu uma palavra. Sou eu o Senhor, o Deus, o Elohim, o Adonai, o Deus dos exércitos. Esse é o meu nome, diz o Senhor. Quando possa ser que nós possamos sair daqui essa manhã entristecidos. Possa até que nós possamos sair daqui esta manhã achando, nossa, mais uma pancada. Não, é mais uma oportunidade. Aleluia. Se Deus está falando é porque nós estamos precisando. Senão Ele não fala. Amém? Senão Ele não fala. Então, que a gente possa, todos nós sair daqui, mais uma manhã, eu estou falando aqui, reflexivos na palavra. Amém? Deus não lança uma palavra e ela retorna vazia. Amém? Glória a Deus, coloque de pé. Vamos adorar o nosso Deus.